Graça e paz. Estamos aí para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus ao seu coração. E neste momento gostaria de compartilhar sobre Atos dos Apóstolos. No capítulo 19, a partir do versículo 1 diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo do João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que vinham da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e o espírito malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saia deles. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos judeus, dos sacerdotes. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Enquanto isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor em nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia.
Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um orífice chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, que dava muito lucro aos artífices. Reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perecer e perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em decrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Ao verem isso, eles ficaram furiosos. Começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não se arriscasse ir ao templo. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgavam que Alexandre era a grande causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritavam a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Éfesos. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma coisa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Amados irmãos e irmãs, existem 2 coisas diante dessa leitura que chamam a minha atenção. O primeiro ponto é realmente a necessidade de nós tomarmos uma posição em sermos um atalaia do Evangelho, de falarmos de Cristo, de um Cristo que salva, que cura, que liberta,
que restaura, de um Cristo que entregou a sua vida em favor de nós, da humanidade. Há uma necessidade emergencial de nós falarmos da graça de Cristo, o favor aos quais nós não merecíamos, mas Ele realmente se fez em nosso lugar. E além de nós sermos atalaias, existe um outro ponto, ao qual realmente me perturba até mesmo diante dessa geração, onde as pessoas já não estão mais sedentas, as pessoas já não estão mais querendo realmente abrir mão do seu próprio conforto, do seu comodismo, para ser um cristão genuíno. Como assim, pastor? Nós, infelizmente, diante dessa geração, nós só fazemos aquilo que nos traz conforto. Se há algo que nos incomoda de nós tomarmos uma posição, como aqueles homens, eles realmente começaram a observar que a sua renda começou a diminuir, porque as pessoas começaram a desacreditar da Deus, a desacreditar do seu tabernáculo. Assim, muitas das vezes, nós deixamos de cumprir o nosso chamado, nós deixamos de exercer o nosso ministério, porque existem razões que nos limitam, existem realmente atividades que nos limitam para que nós não possamos avançar como igreja de Cristo. Por isso eu gostaria que você pensasse diante deste momento. Você tem negado o seu conforto? Você tem negado a sua própria vida para cumprir os propósitos de Deus? Pois de repente Deus, ele te deu um talento, Deus, ele te deu um dom, e você acaba não exercendo porque existem outras coisas que se tornam prioridade em sua vida, mas o servir a Deus já não é mais a sua prioridade. O querer fazer algo para Deus já não é mais a sua prioridade. O estar na casa de Deus já não é mais a sua prioridade. Eu gostaria que você parasse, pensasse, analisasse, refletisse sobre a sua vida. Porque muitas das vezes nós julgamos as pessoas, nós martirizamos realmente aqueles homens aos quais indagaram o apóstolo Paulo e os seus discípulos, expulsando-os diante do lugar que eles estavam pregando a palavra, mas nós estamos tomando a mesma posição diante desses dias, diante desse tempo, diante dessa geração. Nós já não queremos mais negar a nossa própria vontade, não queremos mais negar realmente o nosso querer, o nosso desejo. Nós não damos mais prioridade para o ministério, nós não damos mais prioridade para os dons, nós não damos mais prioridade para Jesus. Nós damos prioridade para outras coisas e não damos para Cristo. Por isso, delongou um pouco o meu vídeo diante deste momento, mas eu gostaria que você pensasse comigo qual tem sido a sua prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Que Deus possa ser sobre a sua vida. Que o Espírito Santo, ao qual o apóstolo Paulo, ao qual Apolo, eles estavam ministrando sobre aqueles povos, ele possa estar sobre a sua vida. Forte abraço, Deus te abençoe. Até o próximo capítulo.